Todas nós trazemos experiências do passado nas nossas lembranças, nos nossos registros. E muitas vezes as experiências do passado que nós temos são experiências que foram muito frustrantes. São experiências que não deram o resultado que a gente desejava. São experiências em que parece que tudo deu errado. E nós vamos guardando tudo isso que a gente vive como se tivesse um arquivo de registros. É um arquivo de registros. Tudo que nos acontece de bom, de ruim, de menos bom, né? Tudo que nos acontece por toda a nossa vida está registrado, está guardado no inconsciente. Algumas coisas estão no consciente, alguma parte está lá no fundo do inconsciente. Acontece que as coisas que estão guardadas no inconsciente, elas estão fora da consciência, mas mesmo assim elas continuam a fazer efeito na nossa vida. Elas fazem efeito nas nossas ações, nas nossas emoções, na nossa forma de reagir, ou seja, nas nossas reações. Elas fazem efeito nas decisões que tomamos hoje, naquilo que nos motiva, naquilo que nos impulsiona, ou até naquilo que nos mantém paralisados. Todos os registros do passado, somados, fazem sermos a pessoa que nós somos. Mas muita coisa que aconteceu foi dolorida e às vezes a gente não consegue esquecer. E mais do que isto, elas aconteceram de uma maneira bem negativa, deixaram um registro extremamente negativo e continuamos a usar a lembrança desse registro, o afeto que esse registro provocou, o afeto, o sentimento negativo, o sentimento doloroso, esse afeto, ele continua a fazer efeito na nossa vida e muitas vezes vamos associando isto que nós sentimos lá numa experiência do passado em situações e momentos que estão acontecendo no presente. De maneira que muitas vezes o que nos impede de fato de seguir numa situação não é a dificuldade da sessão em si, da situação em si, é a dificuldade que nós introjetamos para situações parecidas. E aí ficamos numa situação de paralisia, numa condição de incapacidade de seguir em frente, de fazer o que tem que ser feito. Devido não à situação em si que a gente está vivendo, mas a registros do passado que nos fizeram ter medo, que nos fizeram ter receio de começar de novo, porque não sabemos se vai acontecer, se aquilo ruim vai acontecer de novo. Então, para que a gente possa se livrar do passado, e não há possibilidade nenhuma de apagar o passado, graças a Deus, porque apagar o passado seria uma tragédia, mas então, como não há possibilidade de apagar o passado, nós podemos ressignificá-lo, dar um novo significado ao que aconteceu no passado. Olhar para aquilo que aconteceu com o passado com novos olhos. Olhar para aquilo que aconteceu no passado e reconhecer o que nos faltava de aprendizagem, de conhecimento naquele momento. O que nos faltava, talvez, de habilidades naquele momento. Reconhecer a nossa fragilidade de vida naquele momento. Então, quando a gente faz isto, quando a gente se reconhece, quando a gente reconhece a nossa fragilidade, quando a gente reconhece que aquela situação do passado aconteceu do jeito que aconteceu, porque tinha que ser daquele jeito, porque a gente não poderia agir de uma outra forma naquela época, a gente pode buscar dar um outro significado com o que a gente tem hoje, com a força que a gente tem hoje, com o resultado das experiências que a gente já viveu depois, com o resultado de tudo que tem nos acontecido, de tudo que temos aprendido. Com isto, nós conseguimos rever aquela situação de uma outra forma, buscando compreender que as pessoas envolvidas também não conseguiram agir de outra forma,
porque elas só conseguiam fazer aquilo, elas só conseguiam dar conta daquilo. Então, se a gente buscar dar um outro significado, tentando ver, tirar uma lição concreta daquilo ali, a partir da nossa experiência naquele momento e das outras pessoas naquele momento, não era por maldade, não era por fraqueza, não era por incapacidade, era porque tanto você quanto as outras pessoas envolvidas na situação ou nas situações tinham limites daquilo que elas precisavam saber ou de recursos, de forma que elas fizeram, e você também, a melhor coisa que poderiam fazer. Vocês não tinham condições de fazer diferente. Então reconhece isto e busca um outro significado. Talvez o significado não seja aquele que você tem dado para a situação desde sempre. Talvez ao analisar a situação com a sua capacidade de hoje, com seus recursos de hoje, com tudo que você já viveu, você consegue dar um outro significado a várias situações do passado que ainda te causam mal, e aí elas param de fazer esse efeito negativo sobre você. E quando isso acontece, é uma libertação incrível. Ressignificar é dar um novo significado para a coisa, para a situação em si. Ressignificar é uma coisa que você vai fazer para você como um presente. Ao dar um outro significado, você pode perdoar a você mesma em situações do passado, você pode perdoar aos outros em situações do passado, porque você vai compreender a mesma situação hoje com a capacidade que você tem hoje. Ressignificar é sair de um estado debilitante, de incapacidade, e ir para um estado onde as soluções podem surgir, porque agora você é capaz de dar um novo significado a qualquer outra coisa da sua vida, porque você aprendeu que as coisas têm um significado devido a todo o contexto, mas que em outro contexto ela muda, que com o passar do tempo a gente pode olhar para situações passadas e fazer uma análise e compreender. E compreender, inclusive, que a gente fez o nosso melhor diante de toda a situação com os recursos que a gente tinha naquela época. Então, ressignificar uma situação é se libertar dela e se permitir uma vida muito mais plena, uma vida muito mais satisfatória, é se permitir ser livre de amarras do passado, é ser livre de sentimentos do passado que te paralisam.